Você já parou para pensar no que realmente acontece no mundo espiritual durante o carnaval? Enquanto muitos enxergam apenas uma festa cheia de cores, música e alegria, existe um lado oculto que poucos percebem. Você sente que sua vida espiritual se enfraquece nessa época? Já notou como alguns ambientes carregam uma energia diferente, deixando você inquieto, sem paz? Neste vídeo, vamos revelar as influências espirituais que operam por trás da maior festa do Brasil e como elas podem afetar diretamente sua caminhada com Deus. Se você deseja fortalecer sua vida de oração, aprender a discernir melhor os ambientes que frequenta e se proteger de ataques espirituais disfarçados de diversão, este vídeo é para você. O que acontece no carnaval vai muito além do que os olhos podem ver, e entender essa realidade pode transformar sua forma de enxergar essa festa para sempre. Fique comigo até o final, porque o que você vai descobrir hoje pode mudar a maneira como você lida com essa data. A Bíblia nos ensina que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso está lá em Efésios 6:12. Isso significa que há uma guerra invisível acontecendo o tempo todo, e muitas vezes não percebemos que certas celebrações podem estar conectadas diretamente a essa batalha. Ao longo da história, festas sempre tiveram um significado espiritual profundo. Algumas foram instituídas por Deus para trazer santidade e comunhão, como as festas judaicas mencionadas na Bíblia. Outras, no entanto, surgiram como rituais que serviam a propósitos espirituais distorcidos. O carnaval, por exemplo, pode parecer apenas uma festa de entretenimento, mas sua origem e suas manifestações mostram algo muito mais profundo. Para entender isso, precisamos olhar para as raízes do carnaval. Ele não nasceu apenas como um evento cultural, mas como um ritual ligado a antigas práticas pagãs. Desde os tempos do Império Romano, havia festividades dedicadas a divindades que incentivavam o prazer desenfreado, a bebedeira e a libertinagem. Com o passar dos séculos, essas práticas foram se misturando com outras influências culturais, mas a essência permaneceu. Hoje vemos a mesma permissividade, os mesmos excessos e até mesmo rituais espirituais que acontecem de forma velada, mas ainda carregam um peso espiritual enorme. O que poucas pessoas percebem é que cada ambiente carrega uma atmosfera espiritual. E quando falamos de um evento da magnitude do carnaval, com milhões de pessoas entregues a impulsos descontrolados, isso cria uma influência espiritual muito forte. Muitas pessoas já relataram que, mesmo sem estarem envolvidas diretamente em certos comportamentos, sentiram algo diferente ao participar da festa. Sensações de angústia, vazio, ataques espirituais em sonhos, entre outras coisas. Isso acontece porque existem portas espirituais sendo abertas. Talvez você já tenha sentido isso. Você participa de um evento e no dia seguinte sente um peso na alma, um desânimo na vida de oração, uma dificuldade para se conectar com Deus. Isso não é coincidência. Muitas vezes, nos expomos a ambientes que nos enfraquecem espiritualmente sem nem perceber. E o carnaval é um dos períodos em que essa influência é mais forte. A permissividade generalizada, a falta de limites morais e a entrega ao prazer acima de qualquer consequência criam um cenário propício para que forças espirituais se movimentem de maneira intensa. E é exatamente por isso que muitos cristãos, sem perceberem, acabam permitindo que essas influências afetem suas vidas. Eles acham que é só uma diversão inofensiva, mas, no mundo espiritual, cada escolha, cada ambiente frequentado, cada exposição a certas práticas tem consequências. Existem muitos testemunhos de pessoas que participaram do carnaval sem consciência do que estavam se envolvendo e depois enfrentaram grandes dificuldades espirituais, emocionais e até mesmo físicas. Ataques espirituais, pesadelos constantes, uma sensação de opressão que não passava. Além dos efeitos espirituais individuais, há algo ainda mais profundo acontecendo nos bastidores dessa festa. Muitas pessoas não sabem, mas eventos dessa magnitude envolvem rituais ocultos que são realizados em larga escala. Existem relatos de práticas de consagração de multidões, onde líderes espirituais de certas religiões dedicam a festa a entidades específicas.
Isso cria um ambiente ainda mais carregado espiritualmente, onde aqueles que participam podem estar, sem perceber, se colocando sob uma influência muito maior do que imaginam. Outro ponto que não pode ser ignorado é o efeito do carnaval sobre a família. Muitos lares são destruídos nesse período, pois a festa incentiva traições, conflitos e descontrole emocional. Quantas pessoas não voltam desse período com suas vidas completamente bagunçadas? O inimigo sabe que a família é um projeto de Deus e usa essas oportunidades para enfraquecer os laços familiares e gerar dores profundas. O que começa como uma brincadeira pode acabar com casamentos e relacionamentos, deixando marcas difíceis de serem apagadas. Mas o que fazer para evitar esses impactos? Como se proteger espiritualmente em uma época como essa? A primeira coisa é ter discernimento. A Bíblia nos ensina a vigiar e orar para não cairmos em tentações. O primeiro passo para isso é entender o que está por trás dessa festa e decidir conscientemente se afastar de ambientes que podem comprometer sua vida espiritual. Isso não significa viver com medo ou paranoico, mas sim saber onde colocar sua energia e sua atenção. A oração é a sua maior arma. Se essa época do ano carrega tantas influências espirituais negativas, é exatamente nesse momento que os cristãos devem se fortalecer na fé, fortalecer a vida de oração, buscar mais a presença de Deus e se envolver em momentos espirituais que tragam edificação, ao invés de exposição a influências que enfraquecem. O jejum também é uma ferramenta poderosa. Assim como Jesus passou 40 dias no deserto jejuando e fortalecendo seu espírito para enfrentar as tentações, nós também podemos usar essa prática para nos mantermos firmes em períodos de grande batalha espiritual. Se você sente que essa época do ano sempre traz desafios espirituais para você, é um sinal de que precisa estar ainda mais atento. Muitas pessoas percebem que sua vida de oração se torna mais difícil, que pensamentos negativos surgem com mais frequência ou que sua conexão com Deus parece mais fraca. Isso não acontece por acaso. Mas a boa notícia é que Deus nos dá todas as ferramentas para vencermos essas batalhas. Ele nos dá discernimento, nos fortalece na oração e nos ensina a nos afastar daquilo que não nos edifica. Então agora eu te pergunto, diante de tudo isso, qual será a sua escolha? Você vai ignorar o que acontece no mundo espiritual ou vai se posicionar em oração e vigilância? Compartilhe nos comentários se você já percebeu algo diferente nessa época do ano e como tem lidado com isso. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa saber dessa verdade. Que Deus te abençoe e fortaleça sua fé.